Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3, vamos ler do verso 8 ao verso 20. Diz assim: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te soberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Feche seus olhos, querido. Pense em Deus agora. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, e nós a abrimos com alegria, com esperança e também com temor, porque nós sabemos que ninguém pode entender a Tua palavra se o Senhor mesmo não revelar. Então abrimos agora o nosso coração, a nossa alma e pedimos a Ti o entendimento, o discernimento. Meu Deus, o Senhor é o autor, o Senhor é o professor. Só o Senhor é quem pode esclarecer a Tua palavra a nós. Então, Senhor, repreenda agora tudo o que for contrário à Tua palavra. Todo ruído, toda voz contrária, todo sentimento, toda perturbação, toda movimentação que seja prejudicial ao Teu agir nessa noite. E vem trazer para cá, ó Deus, o Teu renovo, o Teu refrigério. Dá conforto agora ao Teu povo, dá consolo ao Teu povo. Sopra nesse lugar com a Tua brisa suave, espantando toda dor, todo incômodo, todo mal-estar, todo mau humor. Oh Deus, em nome de Jesus, acalma a nossa alma. Queremos quedar aos Teus pés para ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer. Precisamos desse milagre e oramos por ele em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus está executando o seu plano na história. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. O profeta Sofonias, ele profetizou entre os anos 640 e 609 a.C. Ele é considerado um profeta de sangue real, porque aí no capítulo 1, versículo 1, diz que ele é tetraneto do rei Ezequias.
O seu nome significa o Senhor escondeu. Ele profetizou no tempo do rei Josias. E o tema da sua mensagem é que o Senhor está firmemente no controle do seu mundo, apesar das aparências contrárias. E ele provará num futuro próximo, ao aplicar o seu juízo sobre o mal e ao recompensar o bem sobre o seu povo, de que ele está sentado no trono e que governa o universo. Ele termina sua mensagem conclamando o povo a esperar pelo Senhor. Pois apesar de todas as lutas que eles estavam passando, sofrendo nas mãos dos inimigos, Deus se levantaria para fazer justiça ao seu povo. Deus está no controle da história. Tudo o que está acontecendo está absolutamente sob o controle do nosso Deus. Vamos voltar nossa Bíblia um pouquinho no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nesse texto, Deus revela a nós o seu projeto na história. Deus revela para Daniel o seguinte: daqui a 70 semanas eu estabelecerei todo o meu propósito para a vida humana no planeta Terra. Ele diz que o relógio de Deus começou a contar no dia que saiu a ordem para reedificar e reconstruir Jerusalém. E isso está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao verso 8. Quando Neemias recebeu do rei Artaxerxes a autorização para reedificar Jerusalém. Ali o relógio de Deus começou a andar. E ele disse que esse projeto se cumpriria em etapas. 7 semanas, depois 62 semanas e depois mais 1 semana. E essas semanas não são de dias, obviamente, são semanas de anos. Lá em Levíticos 25:8, para os judeus, fazer as contas de anos em semanas é comum. Então Deus aqui está dando um número absoluto, um número exato, 490 anos. E ele diz que em 490 anos, ele estabeleceria o seu reino e faria cessar a iniquidade e instalaria o seu reino eterno. Pois é, pastor, mas aí é fácil fazer essa conta, só depois de Cristo já tem mais de 2000 anos. Então essa conta já não fecha. Mas como ele disse a Daniel, sabe e entende. Nós precisamos percorrer a Bíblia para entender qual é esse projeto de Deus na história da humanidade. Só que tem um detalhe, o ano bíblico tem 360 dias. Por exemplo, se nós abrirmos em Apocalipse, isso vai ficar bem claro. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Aí você olhando mais em frente, no capítulo 13, versículo 5, está escrito assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Se você pegar 42 meses bíblicos e multiplicar por 30, vai dar exatamente 1260 dias. Então, a conta bíblica dos anos é considerando
um ano com 360 dias. O primeiro período de 7 semanas, 49 anos. Esse período foi o tempo gasto para se reconstruir Jerusalém. Esse período começou no ano 445 e foi até mais ou menos o ano 396 a.C., quando terminou-se a reconstrução de Jerusalém após o retorno do cativeiro. O segundo período, mais 62 semanas. Pelo nosso calendário, mais 434 anos. Então, essas 69 semanas, as 7 mais as 62, que pelo nosso calendário daria 483 anos, na verdade, pela quantidade de dias que os anos bíblicos têm, dá exatamente 476 anos. Porque diz que ao final das 62 semanas seria morto o ungido. E se você pegar 396 a.C. e somar 476 anos, vai dar o ano 32 depois de Cristo, e nós sabemos que Jesus foi crucificado do ano 32 a 34 da era cristã. E Deus disse que havia determinado 70 semanas sobre o seu povo. Só que sendo morto o ungido, cumprindo-se as 69 semanas com a morte de Cristo, Deus abre a era da graça. É o tempo dos gentios, ou a era da igreja. É como se Deus tivesse parado o cronômetro. E a Bíblia diz que ninguém sabe quanto tempo vai durar esse hiato. Quando é que termina a era da igreja? Quando se converteu o último gentio. E quem é o último gentio a se converter? Ninguém sabe. O dia que se completar o número dos gentios, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. Não falta nada. Ah, mas a Bíblia diz que tem que o evangelho ser pregado a todo mundo. Ora, o evangelho será pregado em todo mundo. Será pregado o evangelho do reino a todo mundo, então virá o fim. Sim, mas o arrebatamento não é o fim. A vida vai continuar na terra. O evangelho do reino vai continuar sendo pregado. Ninguém sabe o dia nem a hora. Já na época de Jesus ele dizia, fica esperto, porque no momento em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, pode voltar enquanto nós estivermos aqui no culto. Ninguém sabe quando será isso. Só o Pai que sabe. As moradas celestiais já estão preparadas. E quando a igreja for arrebatada, imediatamente inicia-se a contagem da última semana. E a Bíblia chama essa última semana de Daniel de a grande tribulação, que é o quarto período desse plano que Deus estabeleceu sobre a terra. 7 semanas se cumpriram. Depois mais 62 semanas até o ungido. O ungido já foi morto. A era da graça está em andamento. E a qualquer momento, a próxima fase se iniciará. Mateus capítulo 25, do 15 ao 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ao lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uma tribulação que nunca se teve notícia. Então esses 7 anos serão divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. O anticristo se manifestará na grande tribulação e fará aliança com Israel por 1 semana. A Bíblia diz, haverá paz e segurança, os problemas estruturais do mundo terão sido resolvidos. Mas na metade da semana ele romperá o pacto, porque ele vai se assentar no trono e vai querer ser adorado como Deus, e nesse momento Israel vai acordar e vai perceber que rejeitou o verdadeiro Cristo e que agora está aceitando um Cristo falso.
E os judeus serão o único povo no planeta em rebeldia contra o sistema implantado. É o que diz Daniel no capítulo 9, versículo 27. Se uma semana são 7 anos, a metade da semana são 3 anos e meio. E é exatamente essa conta que Apocalipse traz para nós. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. No capítulo 13, versículo 5, se você pegar 42 meses bíblicos e multiplicar por 30, vai dar exatamente 1.260 dias. 1.260 dias, se você dividir por 360, vai dar quanto? 3,5. É porque você transforma dia em ano, você divide por 360, né? E se você transformar mês em ano? Divide por 12, né? Se você pegar 42 e dividir por 12, vai dar quanto? 3,5. Então, 1.260 dias é 3 anos e meio. 42 meses também são 3 anos e meio. Ainda em Daniel, capítulo 7, versículo 25, vai aparecer lá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma coisa que vai aparecer aí em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, no final. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3,5. A grande tribulação, a fase do sofrimento, vai durar 3 anos e meio. Na metade da semana, após o pacto ser rompido, será todo mundo contra o povo de Deus. E eu sou capaz de garantir para vocês, os crentes não estarão mais aqui. A Bíblia dá outros nomes a esse período de grande tribulação, da última semana de Daniel. O dia da vingança do nosso Deus, o tempo da angústia de Jacó, o dia das trevas, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, o dia da ira. São outros nomes que a Bíblia diz para esse tempo, onde a igreja não estando mais aqui, o juízo de Deus será derramado sobre os rebeldes que ficarem. E aqueles que receberem a marca da besta, que nada mais é do que aqueles que se aliançarem com o anticristo para implantar um sistema anti-Deus. Está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 ao 10, que eu gostaria de ler com vocês. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Portanto, o mistério da iniquidade já opera. O diabo não é onisciente, ele não sabe o dia do arrebatamento da igreja. Então ele sempre tem alguém na fita. Se a igreja for arrebatada hoje, ele já tem alguém para colocar. A igreja subiu, essa pessoa assume. E ele está esperando que seja afastado aquele que o detém. Quem que detém a ação do anticristo no mundo? É o Espírito Santo, que age no mundo e vai agir enquanto a igreja estiver no mundo. Mas quando a igreja subir, o Espírito Santo também será retirado da terra. Então, o anticristo se manifestará na terra na grande tribulação. Acontecerá a aliança do anticristo com Israel, o anticristo romperá a sua aliança com Israel na metade da semana, 144 mil judeus pregarão o evangelho do reino na grande tribulação, haverá os juízos sobre os 7 selos, os juízos sobre as 7 trombetas, os juízos sobre as 7 taças e a quase destruição completa de Israel na batalha do Armagedon.
São os eventos que vão acontecer na grande tribulação. Não queira ficar para ver. O mundo já passou por fases horríveis. Já aconteceu muito sofrimento nesse mundo, irmãos. Mas dos dias da grande tribulação, nunca houve antes e nunca haverá depois. O evento que marcará o início da grande tribulação, ou seja, quando o relógio de Deus volta a correr para marcar a última semana, é o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, olha o que está escrito. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse evento, o arrebatamento da igreja e a transformação dos crentes que já tiverem morrido, desde Adão, esse evento marcará o início da grande tribulação. A palavra arrebatamento no grego é harpazo, que significa tomar, arrancar a força, raptar, num abrir e fechar de olhos. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente, Deus captura o seu povo. Como diz no hino, aviões sem seus pilotos, carros sem seus motoristas. Vai ser uma coisa, porque será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, milhares e milhares de pessoas simplesmente desaparecerão da terra. E quem é que será arrebatado nesse momento? A Bíblia diz, os verdadeiros crentes, independente da denominação, até da religião que eles tiverem, e até se ele não tiver religião nenhuma, porque Deus é quem sabe. Está escrito que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, enquanto os do reino ficarão de fora. As crianças serão arrebatadas. Por isso diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Até as crianças no ventre das grávidas vão ser arrebatadas. As crianças de peito serão arrebatadas. Então será um mundo sem criança. Será um mundo sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai subir. Será um mundo sem Bíblia, porque Isaías diz que a Bíblia será selada. Você dará o livro a quem sabe ler, e ele diz, não estou entendendo, porque a Bíblia será como um livro selado. Não vai ficar fácil para ninguém. Agora eu pergunto, hoje com os crentes, com as crianças, com o Espírito Santo, com a Bíblia, o cara não quer, será que vai querer depois? Não vai, né? Para apanhar do anticristo? Mas não vai mesmo. A coisa vai ficar difícil. O arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Ele se dará nos ares, só a igreja verá. Jesus não pisa a terra. Os salvos serão arrebatados e aqueles que já tiverem morrido em Cristo terão seus corpos transformados e glorificados. Alguns eventos acontecerão logo em seguida ao arrebatamento. Primeiro, a primeira ressurreição. Os seres humanos ressuscitarão em duas etapas. Uma parte na primeira ressurreição e outra parte na segunda ressurreição. Apocalipse 20, 5 e 6 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem é que vai participar da primeira ressurreição? Os arrebatados e os mortos em Cristo até o dia do arrebatamento. E os demais? Os demais só vão ressuscitar 1000 anos depois. Quando alguém fala assim, pastor, acho que o mundo vai acabar. Eu falei, o mundo não vai acabar tão cedo, meu filho. Pelo menos mais 1007 anos o mundo ainda dura. Porque são os 7 anos da grande tribulação e os 1000 anos do milênio. Daí para lá. Deus está exercendo o seu controle na história. Está tudo exatamente como Ele planejou. No momento do arrebatamento,
acontece a primeira ressurreição. Os que já tiverem morrido serão glorificados, ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Nós receberemos corpos glorificados. É um corpo igual ao que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Não sei se vocês lembram, quando chegaram lá diante do túmulo aberto, o túmulo estava vazio. Eles não acharam restos mortais. Acharam só o lençol. Ou seja, Deus não vai nos dar um corpo novo, Ele vai transformar o nosso corpo num corpo glorificado. Ah, mas e aquele que já morreram há mais de 1000 anos, que já virou pozinho? Fica tranquilo, Deus sabe onde está cada pozinho. Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Reencarnação é voltar em outra vida, em outro corpo. Ressurreição é ressurgir com o mesmo corpo. E foi exatamente com o corpo que Jesus ressuscitou que ele foi elevado ao céu e se assentou à direita de Deus. Então Jesus não evaporou em fumaça. Não era uma teofania, não era uma visão, era um corpo. Tanto que quando Tomé não acreditou, ele botou, olha aqui, ó, põe a mão aqui. E Tomé botou a mão e disse, Senhor meu, Deus meu. Um corpo palpável. Só que não mais carne e sangue. Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Feliz é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Depois, nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. O tribunal de Cristo não é para dizer se a pessoa será salva ou não. É simplesmente para entrega de galardão. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas será salvo, todavia como que através do fogo. Nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e apresentaremos as obras das nossas mãos. Porque o fundamento é Cristo. E nós construímos sobre esse fundamento. Só que alguns constroem com ouro, prata e pedra preciosa. E outros com madeira, feno e palha. E diz que o fogo provará a obra de cada um. Se você joga ouro, prata e pedra preciosa no fogo, purifica, fica mais bonito. Se você joga madeira, feno e palha, aquilo queima que não fica nada. Só que aí não está falando de salvação, porque mesmo que a obra da pessoa se queimar e não ficar nada, ela será salva, como que pelo fogo. Só que sofrerá detrimento, sofrerá dano, ou seja, passará uma vergonha federal. Então o tribunal de Cristo não é para salvação, é para galardão, a obra de cada um. E eu entendo que depois dessa cerimônia, da entrega das coroas, todos nós entregaremos nossa coroa aos pés de Jesus. E no céu não vai ter esse negócio de coronel, comandante, sargento. No céu seremos todos iguais. Mas essa premiação de chegada será para aqueles que trabalharam no Senhor. Como diz 1 Coríntios 15, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. E depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 diz que enquanto uma grande tribulação está se abatendo aqui na terra por 7 anos, aqueles que subiram, aqueles que creram e deram suas vidas pelo Evangelho e pela fé em Cristo, estarão se deliciando na presença de Deus. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Passados os 7 anos, a tribulação na terra se tornando insuportável para os judeus, a igreja celebrando as bodas do Cordeiro no céu, então acontece a segunda fase da segunda vinda de Cristo. E aí acontece a batalha do Armagedon. É quando Jesus, com o sopro da sua boca, ele derrota todo o exército do anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vocês percebam, na primeira fase da segunda vinda, ninguém vê Jesus. Ele arrebata a igreja, ele não pisa na terra, é um abrir e fechar de olhos. Mas na segunda fase, depois que já ocorreu as bodas do Cordeiro, ele vem, e ele vem com seus anjos, com a igreja, e todos os olhos o verão. E ele então reúne os seus escolhidos, aqui já estamos falando dos judeus. A igreja já foi, a igreja está glorificada. Então, com o sopro da sua boca, ele vence o exército do anticristo. O que vai acontecer nessa segunda fase da segunda vida? Jesus pisa o Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias 14:4. Ele virá acompanhado dos seus santos, os glorificados. Zacarias 14:5, 1 aos Tessalonicenses 3:13. E nesse momento, depois de vencido o anticristo e resgatado o seu povo, Jesus institui um reino milenar na terra. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que é o milênio? É o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo aqui na terra, após a grande tribulação. Será um reino de justiça e de paz. Isaías 11, de 1 a 10 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 65, do 17 ao 23, diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outro habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ou seja, no reinado milenar de Cristo, a terra voltará a ser um paraíso, porque toda maldição será retirada. Toda maldição que entrou na terra por causa do pecado, a maldição para o homem, a fadiga, a maldição para a mulher, as dores de parto, a maldição para a terra, produzir cardos e abrolhos. As pessoas vão voltar a viver igual viviam lá no começo, morrer com 100 anos, vai ser morrer ainda jovem. Quem pecar só com 100 anos será responsabilizado. Com 100 anos ainda será menor de idade. Então o pessoal vai voltar a viver muito. Lembra depois do pecado, que vivia 969, 950, foi só baixando? E quanto mais a gente foi se afastando do paraíso, a idade só foi caindo. Tudo aquilo que existe na nossa história, que é consequência do pecado, será retirado. Jesus reinará na terra. Satanás será aprisionado. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto. Então já imaginou um mundo com Jesus governando? Ou seja, o cetro de justiça, sem desigualdade nenhuma. Um mundo sem violência, um mundo sem catástrofe natural, um mundo sem capeta. É um paraíso. Era assim que nossos pais viviam no Éden. Jesus vai nos dar a chance de experimentar um pouquinho disso antes da gente ir para a eternidade com ele. Só que diz que no final do milênio é necessário que Satanás seja solto por um pouco. Por que é necessário? Para provar a fé daqueles que nasceram no milênio. Porque ninguém vai para o céu sem provar o seu amor a Deus. E durante o milênio muitas pessoas nascerão e serão crentes porque não tem outra opção. E Satanás será solto e sairá a seduzir as nações. Olha aí Apocalipse 20, 7, 8 e 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu para em fogo do céu e os consumiu. Ainda teve gente doida que seguiu Satanás depois disso tudo. Mas aí Deus peleja sua última batalha, que é chamada de Gog e Magog, e acontece o último ato de Deus, que é o julgamento das nações, o julgamento dos ímpios. Aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, aqueles que morreram sem Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15, traça para nós como será esse julgamento que a Bíblia chama de grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Então outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Assim como no tribunal de Cristo não tem condenação, é só o julgamento das obras para galardão, no grande trono branco não tem salvação. É só a leitura da sentença. Porque aqui ninguém está inscrito no livro da vida. E aqueles que estavam no inferno, que é um local provisório, é como se fosse uma casa de custódia, será toda julgada para dentro do lago de fogo, a segunda morte, que é chamada morte eterna. E os salvos serão conduzidos então para a vida eterna, para o lugar eterno que Deus preparou para a sua igreja. Como diz Apocalipse 21, versículo 1.
vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando terminar tudo, sendo estabelecido o novo céu e a nova terra, os elementos naturais deixarão de existir, porque a Bíblia diz que a terra foi criada para ser habitada. E o homem não habitando mais aqui, não tem mais razão dela existir. E lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 13, diz que todos os elementos estão entesourados para o fogo e se disparão em chamas. Os salvos serão levados para um novo céu, onde viverão eternamente para o Senhor. E os perdidos serão julgados na segunda morte, a morte eterna. É isso que está escrito. Os eventos estão acontecendo do jeito que ele falou. Esse ato da graça está acontecendo exatamente como ele planejou. Mas haverá um dia em que essa porta vai se fechar. É o que Sofonias diz ao povo: espera no Senhor. Fica tranquilo. Vai chegar um dia em que o mal será exterminado da terra. Os justos florescerão como a palmeira. Espera no Senhor. A igreja ainda vai cantar e exultar na presença de Deus. Espera, porque Deus virá resgatar o seu povo. Aconteça o que acontecer. Ele está no controle da história. E nesse momento ele está exercendo o seu controle na história. Muitas coisas já aconteceram. Das 70 semanas, 69 já se cumpriram até Cristo. Quando nós lemos em Mateus 25, o grande julgamento, quando Deus vira para os salvos, ele diz: vinde bendito de meu Pai, toma posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas quando ele vira para os perdidos, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele não diz que vos está preparado. O que Deus preparou para nós é o céu, é a salvação. E ele pagou o preço mais caro que ele podia pagar, a vida do seu único filho, para que ninguém precisasse ir para esse lugar de tormento pelos séculos dos séculos. Só vai para lá quem quiser, quem se mantiver em rebeldia contra o Senhor. Há um plano de Deus na história. Nesse exato momento, Deus está executando o seu plano na história. Haverá um dia da prestação de conta. Os crentes prestarão conta dos seus dons diante do tribunal de Cristo. Os incrédulos prestarão conta diante do grande trono branco. Portanto, esse é o dia de nós analisarmos a nossa vida. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram
feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor